Olá, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje meu objetivo é falar sobre a noção de campo em Pierre Bourdieu. Para isso eu vou usar como base o texto Algumas Propriedades dos Campos, de 76, que está contido no livro Questões de Sociologia, livro do Bourdieu. Para falar sobre o campo é necessário também falar sobre espaço social, sobre o espaço simbólico, noção de hábitos, noção de agente, doxa, dentre tantas outras. No entanto, como objetivo principal desse vídeo é comentar a noção de campo, eu irei passar rapidamente pelos outros conceitos quando necessário ao longo da exposição e me deterei, evidentemente, no campo social. Eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e entrar em nosso canal no Telegram. O link está na descrição e você pode ficar à vontade caso queira receber atualizações sobre filosofia contemporânea no seu celular. Bora pro vídeo? O que é campo? Eu vou dar uma definição geral, quase parafraseando o texto do Pierre Bourdieu, citando, aliás, o texto do Pierre Bourdieu, e em seguida eu passo para o detalhe. Os campos apresentam-se à apreensão sincrônica como espaços estruturados de posições cujas propriedades dependem da sua posição nesses espaços e que podem ser analisados, por sua vez, independentemente das características dos seus ocupantes. A posição pode ser analisada independentemente das características do ocupante. Essas características, em parte, são determinadas pelas posições inclusive. Mas o que isso significa? Primeiramente, o que significa apreensão sincrônica? Acho que eu posso iniciar dizendo que os campos são espaços estruturados a partir de uma fotografia, a partir de uma visão que leva em consideração o momento. Ou seja, a apreensão sincrônica é a apreensão do momento, a apreensão das relações num dado momento, num estado específico. Sendo assim, o campo pode ser visto na sua história, tudo bem, numa visão diacrônica, mas quando analisamos um período determinado, um momento específico, ele se apresenta como um espaço estruturado deste jeito. Mas o que é um espaço estruturado, no fundo, no fundo? O espaço estruturado é aquele que se faz como um espaço relacional em que as relações são postas em jogo através de regras específicas. Sejam essas regras de convivência, de títulos acadêmicos, da experiência profissional, etc. Dessa maneira, o que a gente tem aqui? O campo, numa visão que leva em consideração um período específico, se apresenta como um espaço de relações sociais determinado por regras. Mas voltando à minha explicação inicial, esse espaço é povoado por posições que podem ser analisadas independentemente dos seus ocupantes. Ou seja, o espaço relacional coloca em relação não as pessoas, pura e simplesmente, não os indivíduos, pura e simplesmente, mas as posições sociais que essas pessoas ou indivíduos estão ocupando. O que isso significa? O espaço social relacional só relaciona, ou principalmente relaciona, ou fundamentalmente relaciona posições, e não as pessoas isoladas. A pessoa, na verdade, ela se relaciona a partir da ocupação de uma posição específica. Se a posição é que se relaciona nesse espaço relacional, então a posição pode ser analisada sem ser necessário analisar o indivíduo que ocupa essa posição. Ou seja, é possível entender as posições sociais em jogo sem precisar entender a história individual de cada personalidade, até mesmo sem isso ser fundamental para fazer a análise. Antes de eu seguir com a explicação, a gente pode agora reformular o enunciado inicial com uma linguagem um pouco mais clara e bem menos sintética, evidentemente, né? Os campos, quando analisamos um período determinado, um momento específico, ele se apresenta como um espaço social relacional estruturado pelas relações que se constroem e que se constroem através de regras específicas do campo. Essas regras são relacionadas ao destino social dentro de um campo. Por exemplo, o título de doutor é um grande troféu no mundo acadêmico. O título de melhor do mundo, dado pela revista France Football, o Bola de Ouro, é um enorme troféu para um jogador de futebol, nesse campo esportivo específico.
Dessa forma, são caminhos que funcionam como objetivo para os participantes do campo, mas também se relacionam com as hierarquias do campo. Exemplo, o desprestígio acadêmico em estudos não científicos, por exemplo. O que está em relação são as posições sociais, que são elementos estruturados sempre em relação a outras posições e que contêm regras do próprio exercício das práticas que a posição prescreve dentro do campo. O indivíduo não manda na posição e nem é reprimido por ela. Ele necessita dela para ser alguém em sociedade. Não se trata, portanto, de uma oposição entre indivíduo e campos sociais, nunca. Tudo bem? Há uma tentativa de Pierre Bourdieu em desenvolver uma teoria geral dos campos, na medida em que, segundo o autor, seria possível observar sua funcionalidade universalmente. E haveria algumas características, portanto, sempre presentes em qualquer análise de campo. Uma delas é a luta. A luta enquanto característica universal dos campos. O novo, aquele que acabou de entrar no campo, pode tentar arrombar todos os ferrolhos construídos para manter a conservação do campo e para manter um pensamento hegemônico específico. Um doxa específico, a respeito do funcionamento próprio do campo. Por sua vez, os estabelecidos no campo tentarão sempre manter o seu monopólio do uso da violência simbólica legitimada. Por exemplo, no campo acadêmico, a entrada de novos autores, intelectuais e pesquisadores que tentam propor novos métodos, novas abordagens ou novas posturas perante o texto, essa entrada tende a ser hostilizada pelo grupo que mantém um monopólio específico na definição das regras do campo científico, de como ele deve acontecer. Freud é um exemplo concreto muito bom. Ele foi hostilizado e ridicularizado nas primeiras palestras acerca do inconsciente ou da pulsão sexual, por exemplo. Darwin também foi pintado como um macaco com cabeça de humano em um jornal da época. No entanto, para ambos os casos, evidentemente, a mudança do doxa no campo ela foi só uma questão de tempo, né? Outra característica universal dos campos é a presença de troféus e da aceitação inconsciente das suas regras. Todo campo contém troféus, grandes objetivos, objetivos intermediários também, sempre há objetivos, e esses objetivos eles são irredutíveis, ou seja, o valor é evidente. Ele é algo que não se explica, não precisa explicar, mas é a partir do valor que as outras coisas são explicadas. Esse valor que é, portanto, evidente. Todo o campo contém regras de exercício da prática social que são inconscientemente aceitas, ou seja, o seu valor também é evidente. E elas são inconscientemente aceitas porque elas constituem os agentes sociais, né? Exemplo. Porque o sujeito do conhecimento nunca é questionado na prática das ciências naturais que tratam do ser humano. Porque a necessidade de um doutorado para conseguir falar e escrever com propriedade sobre um assunto específico não é questionada no campo acadêmico. Os valores evidentes do troféu e das regras não são percebidos por aqueles que não tenham sido construídos para estar no campo. Ou seja, por aqueles que não ocupam uma posição no campo. Daí vem a ideia de senso comum que para o trabalho intelectual, por exemplo, é necessário amor aos estudos pura e simplesmente, não disciplina, trabalho, organização, suor. Como se o amor tivesse à frente de um tipo de classificação que faria com que esse trabalho específico não fosse um trabalho mesmo, né, de dia a dia. Perdesse o seu valor, fosse um ato desinteressado, quase desinteressado. Aqui entra algo de fato interessante. Aqueles que são construídos para estar no campo, que são construídos em sua trajetória no campo, incorporam as estruturas externas em estruturas internas que se formam como estruturas cognitivas, ou seja, aqui a gente tem a noção de hábitos sendo posta em jogo, hábitos enquanto um sistema de disposições práticas, condição de funcionamento do campo e, ao mesmo tempo, produto do seu funcionamento. Ou seja, o funcionamento do campo constrói posições que internalizam as regras do campo e, ao mesmo tempo, o campo só pode funcionar se as posições tiverem ali, por sua vez, construindo com agentes sociais que tenham hábitos incorporados desse próprio campo, com as regras, com os objetivos do campo já postos como evidentes. Como dito no início, a apreensão do momentum vai mostrar a estrutura. Mas essa estrutura é o estado das relações de força no campo. No fundo, as relações entre as posições constituem, por sua vez, relações de força que produzem o sentido das lutas.
Tudo bem? Se quiser, fica à vontade para usar a seção de comentários. Lembre-se de se inscrever no canal. Deixa o like aqui no vídeo, é muito importante. O link para o grupo do Telegram na descrição também. Entre no grupo, receba atualizações do Colunas Tortas sobre filosofia contemporânea. E até mais!